Nada é tão insuportável ao homem quanto estar em pleno repouso, sem paixões, sem negócios, sem divertimento, sem atividades. Ele então sente seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Imediatamente sairá do fundo da sua alma o tédio, o negrume, a tristeza, a aflição, o despeito, o desespero. Quando surge essa ideia de um ser humano angustiado, ansioso, né? Alguns falam que a gente vive numa era da ansiedade, né? Se a gente for na filosofia, fazendo um pouco de história, um pequeno recuo, para situar o conceito, como se fala em filosofia, né? O primeiro filósofo no Ocidente conhecido que usa, em francês, ele usa o conceito de angústia, como dizendo que é o centro da personalidade, é um filósofo no século XVII, francês, chamado Pascal. Ele vai dizer que, basicamente, a psicologia humana é fugir da angústia e buscar diversão. Isso ele fala no século XVII. Já no século XIX, você tem, na verdade, o pai da filosofia da existência. Esse é um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, né? Escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, né? Existe em português, que é um livro em que ele situa, assim, de forma sintética, a ideia de que nós somos basicamente angústia. E é importante, esse autor é alguém que sacou uma questão, que é essa questão de um certo sentimento de desorientação, dificuldade de estabelecer valores, desorientação com relação a objetivos, propósitos. Qual é o propósito da vida? Ganhar dinheiro. Não dá só esse propósito. A fórmula que nos oferecem hoje, ela produz uma série de sintomas. Mal-estar de todos os tipos, que eu estou apresentando para vocês alguns deles aqui. Os historiadores marxistas, eles costumam dizer que esse surgimento do tema da angústia é a partir do momento que a sociedade vai se tornando burguesa, a sociedade vira urbana, você tem um afastamento da sociedade rural, do mundo feudal, e, portanto, você começa a mexer nas coisas. É assim, você começa a ter muita opção, você começa a ter que fazer escolha, você começa a ter que tomar decisão, e, às vezes, não tem coisa mais infernal da vida do que você ter que fazer uma escolha. Você fica angustiado, mas você tem que fazer escolha o tempo inteiro. Os historiadores, então, situam a partir do século XVII, é um trabalho bem interessante, tem vários autores que tratam disso, de que a partir do XVII, com a urbanização crescente, com a entrada da lógica burguesa, quando a gente fala em filosofia lógica burguesa, não é lógica de shopping, né? Lógica burguesa significa uma vida pautada pela noção de mérito. Essa é a ideia. Mérito, resultado, eficácia, produtividade. Isso, filosoficamente, é lógica burguesa, né? Competência, certo? Quando você sente que você está perdendo espaço porque alguém mais competente do que você apareceu e você precisa competir com essa pessoa o tempo inteiro, a ideia da lógica burguesa é que isso virou sistema. Isso está em toda parte. Quando você procura um coaching para ele ensinar para você que você tem que prosperar em tudo e tem que pensar em si mesmo como uma empresa, já ouviu isso por aí? Tem que pensar em si mesmo como uma empresa. Você tem que pôr um Excel existencial na sua vida, certo? E você tem que conseguir ter foco. Foca. Não fica por aí pensando em bobagem. Foca. Se você não focar, se você não tiver objetivo, se você não tiver meta, você não consegue. Quando eu começo a achar que eu posso tratar o ser humano a partir desses referenciais, inclusive do ponto de vista terapêutico, grosso modo, eu estou dizendo que os seres humanos são passíveis de ser um objeto de um Excel existencial, em que você faz planilhas. É claro que, do ponto de vista de uma psicologia um pouco mais profunda, você vai gerar adoecimento. Porque ninguém consegue ser competente o tempo inteiro, ninguém consegue dar resultado o tempo inteiro, e aí você começa a deprimir, né? Do ponto de vista histórico, essa depressão, filosoficamente, historicamente, quando começa a surgir o tema da angústia, o tema da melancolia, os historiadores chamam esse período de mal-estar romântico, certo? Romantismo não é só eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor, na verdade, está no lugar
de uma idealização do afeto como salvação de um mundo que está indo à ruína. Por quê? Porque agora só o que conta é dinheiro, eficácia e solução. Então, esse mal-estar romântico seria justamente o sintoma que oferece para nós o lado negativo do processo modernizador, como se fala, né, o Hegel nos ensinou que em filosofia você deve sempre olhar para o negativo. Né? Quando você olha para o positivo, você está fazendo marketing. Né? Você olha para o negativo. Então, assim, olhar para o positivo é achar que a tua filha viciada em celular é o resultado de uma evolução da espécie. Quando provavelmente meninos e meninas há 15 mil anos atrás eram infinitamente mais ágeis do que o de hoje. Porque tinham que correr de predadores, não iam poder viver até 35 anos à custa dos pais. Então, a ideia de que hoje as crianças e os jovens estão nascendo mais avançados é tipicamente de marketing. O olhar negativo, o que é? O olhar negativo não é propriamente um olhar pessimista. É perceber que, como eu dizia há pouco, à medida em que a dinâmica da vida vai tornando complicado a cria e a lida com pessoas que dependem de você, ou você terceiriza, ou você resolve o problema não tendo. Certo? Isso é o olhar negativo. O olhar positivo sobre as coisas é entender que é muito bom a gente viver mais tempo. O olhar negativo é perceber que cresce no mundo, aqui em Campinas também, em São Paulo com certeza, casas de repouso. Por quê? Porque você tem que terceirizar os idosos. Porque as famílias estão atomizadas, têm dificuldade de tomar conta dos seus idosos, têm menos filhos para não ter que tomar conta, custa muito caro, a mulher quer ter vida profissional, não quer cuidar dos filhos. Resultado, você tem uma diminuição de um lado na ponta dos que nascem, do outro lado tem um aumento de vida, de longevidade, e à medida que tem um aumento de longevidade, tem um aumento de demanda de significado.